de, através desse departamento de missão, esse departamento de evangelismo, que há anos vem anunciando a palavra do Senhor nas localidades de Antônio Diogo, com a liderança da irmã Lucinha, uma pessoa conhecida, uma pessoa que já há anos anuncia essa palavra. Só nesse ministério de evangelismo ela tem mais de 10 anos, 12 anos que anuncia, que fala às nações que Jesus está voltando. E anunciamos essa palavra com muita alegria, com muita gratidão, da parte do Senhor, presbítero Moacir, e anunciamos esta palavra com muito prazer, com muita alegria, porque não vem de nós mesmos, mas somos obedientes ao próprio Mestre Jesus, que enviou a sua igreja e mandou, ordenou: ide e pregai o meu evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, porém o que não crê será condenado. Não estamos para condenar, mas estamos para anunciar que o Senhor está para salvar, e aquele que aceitar, aquele que confessar, aquele que se entregar ao Senhor, ele tem providência e tem vida eterna para nos dar. Nessa tarde, nós já ouvimos uma saudação importante da parte de Deus, do irmão Germano, que daria para salvar, muitas vidas que já ouviram. Mas eu meditei um pouco, irmã Lucinha, na leitura oficial. Quando a irmã Lia fazia a leitura, eu já meditava no tamanho do amor de Deus para conosco. Porque não só em João 3,16 nos revela que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para salvar todo aquele que nele crê, mas esse amor, ele pode ser revelado também em atos, em ações, em atitudes. E foi isso, irmão Raimundo, que eu pude perceber na leitura feita. Quando a irmã, através da palavra que Paulo, apóstolo Paulo, escreve à igreja de Filipos, o Paulo, ele descreve dizendo que Jesus, ele teve atitude, e não só atitude, mas também concretizou algo jamais visto ou algo jamais feito por alguém. É muito difícil, irmãos, nós vermos alguém estar em um cargo superior e ter a humildade de aceitar um cargo inferior. É muito difícil. O normal é você ser um servente, mestre de obra aqui, irmão Raimundo, e querer ser um pedreiro, ou querer ser um mestre de obra. O normal é você ser um funcionário e fazer de tudo para chegar a ser um dia patrão, um gerente, levando para o ministério. O auxiliar, ele faz de tudo para ser um obreiro, para ser um diácono, para ser um presbítero e até chegar um pastor. Mas dificilmente você vai ver um pedreiro querendo ser servente, ou um pastor querendo fazer o papel de um auxiliar, ou um dono de uma empresa tomando a posição e o local de um empregado. Porque é do ser humano ele sempre querer ser
e aparecer. Mas com Jesus, irmãos, o negócio foi diferente. E eu costumo dizer, meus prezados, que Jesus ele veio ao mundo e tomou a contramão do mundo. Porque se Jesus fosse fazer o papel humano ou tomar as decisões humanas, ele viria como veio, mas não para servir. Ele vinha com o intuito da humanidade servi-lo. Mas como a palavra nos descreveu nos versículos lidos, mesmo Jesus sendo Deus, ele não tomou forma de Deus, mas tomou forma de homem. A Bíblia vai nos descrever em João que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo era Deus. E quando Jesus, sendo Deus, se fez carne, se fez homem e habitou entre nós, ele humilhou-se, porque era Deus e se fez homem. Foi uma das maiores humilhações que nós podemos encontrar, porque muitos homens hoje querem ser Deus, mas dificilmente você vai encontrar alguém sendo Deus que se fez homem igual a Cristo. Não tem. Foi o único que, sendo Deus, se humilhou e veio em forma de homem, e não só se fez homem, mas ele veio com uma missão de fazer algo que a humanidade não podia fazer, que era vencer o inimigo, que era tirar das mãos do inimigo a chave da morte e a chave do inferno. E quando Jesus se fez homem e sofreu todo o processo, foi julgado injustamente, foi condenado, foi morto, e morte de cruz. Tudo isso Jesus fez por amor a mim, por amor a você, por amor à humanidade. Mas a Bíblia fala que Deus Pai, vendo seu Filho passando por todo esse processo, agora ele toma providência e não deixa Jesus no sepulcro. Deus não deixa o seu Filho sepultado, morto. Não. Ao terceiro dia após a morte, Jesus ressuscitou. É isso, meus irmãos, que a igreja anuncia. Anuncia e faz o diferencial. Porque muitas pessoas podem até mesmo anunciar uma religião, anunciar uma seita, anunciar um Deus de diferentes nações ou de diferentes nomes, mas nenhum deles ressuscitou como o nosso Cristo, a qual aqui anunciamos. E nos alegramos, porque Deus lhe constituiu e o seu nome ficou agora sobre todo o nome. E se nós formos darmos continuidade à leitura que a irmã iniciou, nós iríamos encontrar o seguinte texto que diz: achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus Pai o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse
que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvamos a Deus, meus queridos. Por quê? Porque todo joelho há de um dia se dobrar perante esse Jesus que estamos anunciando. E nós que já nos chegamos, e nós que já aceitamos, e nós que já confessamos o Senhor, temos gratidão a Ele, e não queremos essa salvação somente para nós, mas também anunciamos para que todo aquele que ouvir, para todo aquele que crê e para todo aquele que confessar Jesus como seu Senhor, o tenha também como seu advogado e defensor naquele grande dia. No dia do julgamento, a qual Deus irá julgar todas as nações da terra. E eu serei participante, você será participante. O diferencial, meus prezados, é para aqueles que terão Jesus como seu advogado e aqueles que não o terão como advogado. E as nossas decisões hoje é que vão refletir no nosso futuro. A salvação, ela é conquistada hoje com nossas decisões, quando aceitamos e quando confessamos o Senhor como nosso único e suficiente Salvador. O nosso nome agora é tirado do livro da culpa e escrito no livro da vida. E no dia do julgamento final, a Bíblia fala que será abertos os livros da culpa. E todos aqueles que forem encontrados, os seus nomes serão lançados no lago de fogo. Porém, aquele que tiver o seu nome no livro da vida, esse receberá a vida eterna concedida por Deus. Não é Deus que vai condenar. O juiz, ele não condena. O juiz, ele dá a sentença. Da mesma forma, Deus vai dar a sentença das nossas decisões, das nossas ações. E se nós decidirmos hoje escolher o melhor lugar, que é o céu, a porta é Cristo Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que entrar pela porta alcançará salvação, alcançará vida, alcançará gozo e alegria. E para concluir, ainda temos a certeza em João capítulo 14, versículo 1 a seguir, ele diz: eis que eu vou preparar lugar, voltarei para o Pai e vou preparar lugar, e quando preparar, voltarei e vos levarei, para que onde vocês estejam, eu também, onde eu esteja, vocês também possam estar. Então Jesus, ele está, irmãos, preparando este lugar para levar da terra um povo zeloso, escolhido, de boas obras, que aceitaram a Ele como o único e suficiente Salvador. Jesus é o nome a qual anunciamos o evangelho de paz, o evangelho de salvação, o evangelho que resgata, transforma e salva o ser humano e lhe concede os céus a qual o Senhor tem preparado desde a fundação dos séculos, para um povo a qual você pode fazer parte dele e deve fazer parte dele, porque é a nossa alegria. Anunciamos esta palavra com esse intuito, que o ser humano possa atentar para a tão grande salvação que está sendo anunciada e possa assim aceitar e confessar o Senhor Jesus para a vida eterna. Amém.